A nossa vida nessa terra é uma só, mas a mesma é composta por muitas fases, muitas etapas diferentes. Desde o nosso nascimento até a nossa morte, nós passamos por muitas fases, por muitas etapas, que são períodos de tempo curtos ou longos. Nós nascemos, vamos para a infância, depois para a puberdade, a adolescência, a juventude, entramos para a fase adulta e, por fim, nós chegamos à velhice. Nós podemos aqui considerar que a vida é marcada pela instabilidade, pela imprevisibilidade, mudanças, transformações. Vêm as etapas fáceis, etapas difíceis, etapas alegres, etapas tristes. Podemos até usar como exemplo a variação do clima, a variação do tempo. Às vezes está quente, às vezes está frio, às vezes o tempo está fechado, outras vezes o tempo está mais claro, às vezes está ventando, outras vezes o tempo está parado. Enfim, são as etapas da vida. Nós podemos observar as várias etapas, os vários ciclos na própria criação de Deus, na própria natureza. Em Daniel capítulo 2, no versículo 21, está escrito assim: é Ele quem faz mudar os tempos e as circunstâncias. Em Gênesis, no capítulo 8, no versículo 22, nós lemos o seguinte: enquanto durar a terra, não mais cessarão a sementeira e a colheita, o frio, o calor, o verão e o inverno, o dia e a noite. E lá em Eclesiastes, no capítulo de número 1, do versículo 4 ao 6, nós lemos assim: uma geração passa, outra vem, mas a terra sempre subsiste. O sol se levanta, o sol se põe e se apressa a voltar para seu lugar onde renasce. O vento sopra para o sul, volta para o norte, volteia e gira nos mesmos circuitos. As etapas, os ciclos na criação de Deus, na natureza. E nós conhecemos as famosas 4 estações: o outono, o inverno, a primavera, o verão. Existem as fases da lua: a lua cheia, a lua nova, a lua crescente, a lua minguante. E além das fases, além das etapas, nós podemos até mesmo dizer que existem as subfases, as subetapas. Na verdade, como diz Eclesiastes capítulo 3, verso 1, para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo do céu. Na história do povo de Deus, houve muitas etapas, houve muitas fases diferentes. É lindo quando a gente lê os Salmos e a gente, ao ler, pode até mesmo identificar a fase, a etapa que aquele autor estava vivendo no momento em que ele escreveu, ou ele se lembrou daquela etapa que estava vivendo logo depois, quando ele escreveu. Pode até mesmo ser que ele já tenha passado por aquela fase. Porque muitas vezes aquilo que era expresso nos Salmos era um reflexo da realidade, da fase, da etapa que eles estavam vivendo, seja num contexto interior ou até mesmo num contexto externo. Nós, quando olhamos para o próprio Cristo Jesus, o Deus encarnado, Jesus poderia vir ao mundo como um adulto já formado. Ele tem poder para isso, mas ele escolheu viver as etapas da vida humana. Jesus passou pela fase da infância, Jesus passou pela fase da adolescência, da juventude, e nós vemos Jesus 100% homem, mas 100% Deus, exercendo o seu ministério nessa terra, tendo passado por essas etapas da vida humana. E diante dessa compreensão de que nossa vida é formada por etapas, por fases, eu quero destacar 2 pontos. O primeiro é: nós precisamos viver cada etapa de maneira intensa, pois cada etapa é única, é especial. Se nós pararmos para observar, refletir sobre cada etapa que nós já passamos até aqui, nós devemos entender que cada uma dessas etapas nos proporcionou viver momentos únicos, momentos maravilhosos, e cada etapa dessas tem uma beleza única.
Nós podemos olhar para a fase da infância, que muitas vezes a gente fala, nossa, eu queria voltar aos tempos de criança. Outros falam, eu queria ser jovem novamente. Eu queria ser novamente um adulto, para aqueles que já estão na fase da velhice. Mas em cada uma dessas, Deus nos proporciona viver algo especial, algo único. Se a gente olha para as estações, como eu falei, cada uma tem uma beleza própria. A fase do outono, aquele cenário amarelado, que lindo! O verão, o inverno, todas essas estações têm o seu próprio brilho. As fases da lua, muitas vezes a gente olha para a lua cheia e fala, essa lua é linda demais. Olha só o tamanho, olha só esse brilho. Mas a gente olha para as demais fases dela e a gente também vê beleza, porque cada fase é especial. Mas nós também devemos entender que não podemos ficar presos às etapas que passaram e sempre dizendo que elas foram as etapas boas e que agora nós estamos numa etapa muito ruim. Eclesiastes capítulo 7, versículo 10 diz assim, não digas, porque os dias de outrora eram melhores do que estes de agora? E há um complemento dizendo assim, porque não é a sabedoria que te inspira esta pergunta. Porque, como eu disse, é necessário que a gente enxergue a beleza, a graça que tem cada etapa que Deus nos proporciona viver. Em segundo lugar, as etapas são verdadeiros degraus de evolução em nossas vidas. Cada etapa pode gerar em nós grandes transformações, grandes mudanças, através das experiências que elas nos proporcionam viver, das coisas diferentes. Assim como um aluno que, se ele é dedicado, se ele quer aprender de verdade e ele busca, ele tem interesse, série após série, ele cresce, ele evolui, ele aprende sempre mais. Podemos usar aqui o exemplo da formação da borboleta. A borboleta, para se tornar aquele inseto multicores tão lindo, mas nós precisamos entender que existem etapas para que ela se torne aquela borboleta maravilhosa. Tudo começa ali no ovo, depois vai para a fase da larva, depois a pupa e por fim para o estágio adulto. E logo depois ela se torna aquela borboleta que está pronta para voar, para polinizar e para dar início a um novo ciclo. Mas existem etapas. Então, que nós possamos tomar posse dessa verdade, de que nossa vida é composta por fases, de que elas são especiais e de que elas têm o poder, se nós permitirmos, de nos fazer crescer e evoluir sempre mais, nos aperfeiçoando para o grande dia do Senhor. Deus abençoe sua vida. Até o próximo episódio, em nome de Jesus.